Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Laboratório de Ecologia Vegetal da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós vamos bater mais um papo sobre ecologia vegetal, agora com o Dr. Tamiel Kahn Paioc Jacobson. O Dr. Tamiel é agrônomo, doutor em ecologia pela Universidade de Brasília e hoje professor associado da Universidade de Brasília. Tamiel, o propósito desse bate-papo, como eu já havia conversado contigo, é que tenhamos um horizonte um pouco mais amplo sobre a ecologia vegetal no Brasil. Nesse período de quarentena, eu venho buscando assistir alguns canais sobre ecologia e senti falta desse tipo de conteúdo e de um debate um pouco mais profundo e também no sentido de um bate-papo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é bater um papo. Beleza. Te agradeço demais pelo seu tempo. Né? Você é camarada, amigo, padrinho de casamento, né? Amigão da ciência. Então, cara, valeu. E para começar, quem é o professor Tamiel? Obrigado pelo convite, Fabrício. Obrigado mesmo, estou honrado de participar aqui com você. Muita história junto a gente tem já, né? Já passamos por muitas aventuras, né? Tamiel é um goiano, né? Eu sou goiano, nasci em Goiânia, tenho 45 anos hoje, pai de 3 filhos, sempre tive relacionamento muito bacana com o meio ambiente, né? Eu nasci na roça, meu avô tinha uma chácara, ia muito para Paraguai quando eu era pequeno, e daí eu comecei a perceber que existem relações dos seres vivos com os seres vivos, dos seres vivos com o meio. Eu não entendia isso, né? Não conseguia entender o que era isso, mas percebi que existiam essas relações, e isso sempre me fascinou. Eu só fui entender o que era ecologia quando eu já estava lá no 3º ano de agronomia. Mas tentando ir por esse caminho, fiz agronomia na Universidade Federal de Goiás, ali no começo dos anos 90, 94, eu acho que eu entrei na faculdade. E de lá fiz meu mestrado na parte de ecologia química, meu doutorado na parte de ecologia com você, e é isso. Hoje sou professor da UNB e trabalho com a parte de biogeoquímica, né? E também com a parte de ecologia química, de agroecologia e ecologia de ecossistemas. Pô, legal, cara. Muito bom. Então, também, hoje a biogeoquímica é um dos carros-chefes da sua linha de atuação. E aí, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente o que é a biogeoquímica e como os padrões biogeoquímicos terrestres influenciam nos cenários de alterações climáticas, né, que estão aí no pano de fundo do que a gente vem estudando na ecologia. Tá. A biogeoquímica, né, ela é uma parte ali da biologia que não envolve só a biologia, né, envolve muita química, né, física, geologia, que ela basicamente os seres vivos e a matéria constituída de elementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e a biogeoquímica vê como esses elementos químicos se movem entre os diferentes compartimentos, né? Então, nós temos o compartimento superior, que é a atmosfera, o intermediário, que é o que a gente está, que é a biosfera, e o compartimento que está ali embaixo, que é a litosfera. E tem a hidrosfera, que permeia todos esses processos, né? Que permeia todos esses compartimentos. Então, basicamente é isso, né? É o estudo de como que os elementos químicos se movem entre os compartimentos. E esse elemento e o fluxo, né, e o movimento desses elementos entre os compartimentos, a gente chama de fluxo, né? São fluxos dos elementos entre os compartimentos. Porque os elementos estão sempre ciclando ali, né? Em
6 bilhões de anos que nós temos elementos passando da litosfera para a biosfera, da biosfera para a atmosfera, da atmosfera para a biosfera e da biosfera para a pedosfera, né, que é a parte da litosfera ali que é composta pelos solos, né, e esses elementos são drasticamente modificados pelas atividades dos seres vivos na biosfera, né, vide fotossíntese e respiração, né. E como que, a outra pergunta é como que esses padrões, né, repete por favor, desculpa, como que os padrões... Como os padrões biogeoquímicos terrestres tendem a influenciar nesses cenários de alterações climáticas. Ah, sim, sim, perfeito. Os padrões da biogeoquímica são os grandes drivers, né? Os grandes, não sei em português, assim, é que a gente são os grandes responsáveis ali, direcionadores desse mudança climática global, né? Porque tudo está envolvido, porque tudo está relacionado à mudança no uso do solo, né? Mudança no uso da terra, né? Uhum. Os processos humanos nos ecossistemas influenciam diretamente vários variáveis que influenciam nas mudanças climáticas globais, principalmente, né, quando você modifica o uso do solo, você já modifica o albedo, né, que é a reflexão da luz que volta, né, da reflexão da energia que volta para a atmosfera, né, cara? Então, quando você tem ali, você já muda, já tira uma vegetação nativa e muda para soja ou para milho, ou para urbanização, você já está mudando ali os padrões de reflexão dessa energia que vem do Sol e volta para a atmosfera, e também você também vai estar modificando esses fluxos, né, de como esses elementos vão passando de um compartimento para o outro, né? Então, quando a gente está falando de agricultura, envolve desmatamento, drenagem de áreas úmidas, adubação, emissão de gases de efeito estufa com maquinário, carbono, nitrogênio. Então, hoje a gente vê que os dos principais causadores das mudanças climáticas globais são a alteração nos ciclos biogeoquímicos, né? Principalmente a amplificação dos ciclos biogeoquímicos e como esses ciclos biogeoquímicos interagem entre si. Porque quando a gente fala de desmatamento, a gente não está relacionando só a carbono, né? Está influenciando carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, água, e são todos eles interconectados, né? Existem relações estequiométricas entre os elementos, e essas relações estequiométricas a magnitude dos fluxos biogeoquímicos tem sido drasticamente alterada pelos seres vivos aí nos últimos 200 anos. Na verdade, tem sido drasticamente alterado pelos seres vivos ao longo da história do planeta. Mas quando a gente falando na era dos seres humanos aí, né, do antropoceno, né, alguns gostam desse termo, alguns cientistas não concordam com esse termo, né, mas o antropoceno, né, a partir do momento em que o ser humano começou a dominar, né, o planeta, a gente tem ali, se a gente for olhar os gráficos, né, relacionados à emissão de gases, a concentração de gases oxidados na atmosfera da Revolução Industrial até 2020, a gente vai ver que as curvas são assim, né? Chega aqui, Revolução Industrial, elas praticamente... exponencial extremo. Ficam totalmente na vertical, né? Pois é, isso é uma realidade, né? Tem gente, assim, tem uma larga fração que ainda critica e os terraplanistas da vida, né? Mas a ciência mostra bilhões de dólares já foram investidos em ciências com alterações climáticas e as evidências estão aí. Só não enxerga quem não quer. Legal, Tamiel. Então, o seu carro-chefe é ecologia de cerrado. Fazendo um gancho aqui, quais os principais impactos antropogênicos nos processos biogeoquímicos terrestres relacionados ao cerrado, né? Essa é uma primeira pergunta. E você enxerga alguma forma de mitigação, tendo em vista
a matriz que domina de produção agrícola e que envolve desmatamento. Qual que é a sua visão sobre isso? O cerrado, né, biogeoquimicamente falando, o cerrado, você conhece bem o cerrado, Fabrício, que a gente fez doutorado aqui, você sabe que o estoque de carbono aqui, ele está abaixo do solo, né, porque como o cerrado ele é um pirobioma, ele é um bioma que o fogo fez parte do processo de formação dos ecossistemas e das fitofisionomias de cerrado. O cerrado, ele, evolutivamente falando, ele é um bioma em que a maioria do carbono dele tá embaixo do solo, porque os solos são muito profundos, são os solos mais velhos da América Latina, né? Os solos são latossolos altamente intemperizados, muito profundos, onde tem uma infiltração hídrica, né? A infiltração hídrica, a permeabilidade hídrica é muito grande. Então, os solos são muito profundos e tem essa questão do pirobioma, da queima da área acima do solo, né, da biomassa acima do solo. Então, evolutivamente, foram sendo selecionadas a vegetação, né? Lógico que nós temos vários tipos de fitofisionomias e nós temos também fitofisionomias florestais, né? Nós temos o cerrado, ele é formado de fitofisionomias campestres, né? Savânicas, e florestais, né? Nas fitofisionomias florestais, nós temos uma relação above ground, acima do solo e abaixo do solo, parecida com ecossistemas ombrófilos e tal, mais úmidos, né? Com alta precipitação, porque aqui é estacional, né? Aqui a gente tem 98% da precipitação anual, 95% a 98% ocorre em 6 meses. 6 meses não chove. Então, essa profundidade de solo, o carbono está todo embaixo ali, né? Porque as raízes são muito profundas e tanto que, como você conhece aqui o cerrado, você sabe que em plena época seca ali, agosto, setembro, nós temos florescimento dos ipês, estão florescendo, né? Perdem folhas e o que o leigo pensa, né? De onde que vem essa água, né? Essa água está lá no solo, então a biogeoquímica do cerrado aqui tem que levar bem em consideração que a biomassa está embaixo do solo, né? E o que a gente observa aqui no cerrado é que dos anos 70 para cá houve uma expansão agrícola muito grande aqui para o bioma, por causa o solo, do ponto de vista agronômico, não é um solo muito fértil, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista de fitofisionomias, é um solo muito fértil, porque mesmo com cerrado em sentido restrito, você tem aí os trabalhos clássicos de fitossociologia, de florística aqui, que eram feitos nos anos 70, nos anos 80, que você teve acesso a esses trabalhos. A gente encontra aqui 100 espécies por hectare, de 80 a 100 espécies por hectare, tranquilo. Então, a fertilidade ela não é um impedimento para a alta diversidade que tem no cerrado, mas nós temos aqui uma limitação muito grande quando se fala de plantas cultivadas, que é a questão do fósforo, né? É um ambiente que o fósforo, como ele é muito intemperizado, esse fósforo já foi lavado, né? Já foi... Então, o que acontece, cara? A agricultura aqui entrou de sola nos anos 70, principalmente com arroz, que é tolerante a alumínio, mas aí depois foram a Embrapa, as empresas de pesquisa agronômica, foram adaptando espécies, variedades, né, de espécies cultivadas, e hoje a agricultura no Cerrado é uma realidade por causa da riqueza física do solo, né, da riqueza física topográfica, né, porque você conhece aqui, você lembra que aqui, a chapada aqui, né, é um tapete, né? Então, a agricultura chegou muito forte nos últimos 20 anos aí, e grande parte, mais que 50% da vegetação nativa deu espaço para culturas agrícolas perenes e anuais, né? Então, isso tem influenciado drasticamente na conectividade, né, entre esses fragmentos que ficam aí de cerrado e na questão
do fluxo gênico de fauna e flora, né? E também é influenciado muito na questão do ciclo hidrológico e todas essas coisas que a gente já falou ali no começo, né? Porque na ecologia o que a gente aprende, né, é que tudo está ligado a todo o resto, né? Você não tem uma ação isolada, né? Uma ação ela tem uma série de reações que elas são retroalimentadas, né? E cada um olha pelo seu ponto de vista ali, mas do ponto de vista biogeoquímico, a gente tem aqui como se diz, um acréscimo muito grande de nitrogênio, né, que é a base da produção de fósforo, de carbono, de cálcio, desculpa, de magnésio. Então, e também, lógico que o uso da água na agricultura, né, que a gente sabe que é o grande uso da água hoje é para a agricultura, né, é um grande poluidor de águas, né, a agricultura. Então, todo esse cenário bota muito em risco aqui o Cerrado, porque no final das contas a gente olha o Cerrado ali, né, ele faz divisa com todos os outros biomas brasileiros. Então, ele é um hotspot de biodiversidade, né, porque ele tem ali transição com todos os biomas e está severamente ameaçado pelas atividades antrópicas, né? Principalmente a agricultura e pecuária. Eu acho que é isso, né? É isso que eu respondi. Não é, e assim, nós temos vários desdobramentos, né? Eu me lembro que quando nós fizemos doutorado em 2005, 2006, nas disciplinas, nós pegamos o início da discussão dos painéis do IPCC, foi. E o início dos estudos, né, com fluxo de CO2 em torres e tudo mais, e que mostravam que esse desmatamento do above ground, do cerrado, na verdade, levava a uma emissão enorme de metano no below ground, na parte subterrânea, e que isso não era quantificado, né? Então, nós ainda temos essa variável biogeoquímica aí que dá uma complementada severa nesse desbalanço de carbono na biosfera. Principalmente o metano que os ruminantes emitem, né, cara? Que você Sim. também que tem um artigo que eu acho que saiu ano passado, ou ano retrasado, que quantifica o carbono, né, cara? Quantifica o carbono dos seres vivos, né? Esse artigo é muito bacana. Eu não tenho ele em mente aqui o nome dele, não, mas eu acho que ele é da PNAS, sabe? Aquela revista PNAS. Eu me lembro desse, quando saiu. E ali o carbono, essa publicação. O carbono relacionado à criação de gado é substancial, né? Substancial. Pois é. Bom, Daniel, o que você acha? Quais são as tendências dentro dessa sua linha de pesquisas, né? O que nós podemos esperar como avanço nos próximos anos aí dentro dessa linha? Pois tem muita coisa a ser feita, né, Fabrício? Mas é interessante que hoje, cara, as distâncias entre as pessoas praticamente não existe, né? Então, como a gente conversou aqui antes, tem muita rede, né, de estudos, o pessoal está trabalhando muito em rede, né? Porque o lance é tentar diagnosticar a realidade, né, o que nós temos, e fazer projeções de cenários em cima de realidades, em cima de cenários propostos, né, proposição de cenários, e a modelagem de como que vão ser aqueles cenários, né, como que um atual cenário se reflete daqui a 30 anos com relação ao uso do solo, né. Isso quem faz é a galera do IPCC, né? O IPCC hoje envolve pesquisadores do mundo inteiro que trabalham numa aliança conjunta, e você conhece a professora Mercedes, sua minha orientadora, os trabalhos do Laboratório de Ecologia de Ecossistemas da UNB, tem trabalhado com quantificação de estoque de carbono na biomassa subterrânea e na biomassa acima do solo, ou seja, a gente está quantificando onde que estão os elementos e como que
que esses elementos, qual que é a tendência, né, do comportamento desses compartimentos diante de determinados cenários que possam vir a acontecer, né? Então, é basicamente isso. Apesar do negacionismo de muita gente que não acredita em mudança climática global antropogênica, a gente sabe que esses ciclos biogeoquímicos estão alterados e o pessoal está quantificando onde que estão esses elementos aqui na biosfera, principalmente, né? Otamiel, em termos de trabalho de campo, assim, eu sei que nós vivemos aí uma era de modelagens, né? E nós que atuamos na pós-graduação observamos que esses estudos são muito bem aceitos, mas o Brasil é um país mega diverso e que ainda não tem aquele potencial de investimento em pesquisa que gostaríamos. Em termos de estudos aplicados, né, você, assim, sente falta de algum norte, de algum tipo de estudo específico? Eu me lembro que no seu doutorado, quando você fez, era assim, um estudo praticamente inédito, né, de quantificação de elementos, né? Para um aluno interessado em pós-graduação, em estudos aplicados, você imagina alguma perspectiva para atuação, assim, de questões pontuais, um trabalho de campo, né? Curiosidades, alguma coisa que você tem curiosidade de entender em termos de padrão? Sim, eu acho que assim, cara, a gente não tem, existe, né, cara, tem um artigo do Martinelli aí de 2010 que fala que existe uma falsa dicotomia entre crescer e preservar, né? Então, acho que a gente tem hoje, cara, a gente tem que, a agricultura, ela tem que atenuar os impactos dela no meio ambiente, nos ecossistemas, né? E existem debates o que é mais interessante hoje, você abrir áreas, intensificar o uso dessas áreas e ao máximo, assim, explorar ao máximo aquela área, uma área grande, deixar essas áreas, ou abrir pequenas áreas e fazer mosaicos com a conectividade entre elas, utilizando formas de agricultura que não somente a monocultura de exportação de commodities. Eu acho que isso é uma área da ecologia de ecossistemas e de agroecossistemas que é mesmo quantificar como essas diferentes formas de agricultura, que é o que a gente chama de land sharing ou land grabbing, né? que tem aí toda essa questão do uso das formas de agricultura, por exemplo, a agricultura multistratos, a agricultura de policultivo, a agricultura que envolve sistemas agroflorestais, que permite a permeabilidade dos propágulos vegetais, que permite a permeabilidade da fauna, que liga, conecta fragmentos, fazer estudos em cima dessas formas de agricultura com relação à emissão de gases, à otimização do uso da matéria, otimizar o uso da matéria e da energia na produção de alimentos e de bens de consumo para o ser humano. Eu acho que é aí mesmo, assim, aliar mesmo, porque como eu sou agrônomo, né? Apesar de assim, eu sou agrônomo, vim da formação da agronomia, mas sempre trabalhei com ecologia, mas eu sempre senti falta desses estudos que relacionam o impacto ecológico da agricultura e das diferentes formas de agricultura e como que essas diferentes formas de agricultura podem atenuar o impacto do ser humano nos ecossistemas. Porque a gente sabe, né, cara, cara, a mudança de comportamento do ser... Cara, nós, né, nossa faixa etária, cara, a mudança de comportamento do ser humano, cara, da nossa época para cá, cara, é brutal, assim, o comportamento, o consumo. Nós estamos indo para... Agora deu uma freada com esse negócio de Covid, que as pessoas estão realmente observando diferentes pontos de vista que elas não tinham observado, principalmente que a saúde humana está diretamente ligada à saúde ambiental. Isso, às vezes, as pessoas já tinham uma ideia de que isso acontecia, mas a partir do momento em que as fronteiras humanas estão tão difundidas dentro dos ecossistemas naturais que igual que a gente já falou, essa questão do Covid aí já tem paper que fala de Covid de 2007, 2008, isso já está nas populações nativas em equilíbrio dentro dos ecossistemas, cara. O problema é que
existe uma relação ali de ser humano com o ecossistema, uma intersecção muito grande, cara, e o ser humano ainda não sabe como que é essa resposta ambiental a isso. Então, assim, eu acho que é por aí, sabe, Fabrício, que estudar os processos tentar fazer uma agricultura de baixo impacto, uma agricultura com carbono, uma pegada de carbono, uma pegada hídrica. Eu acho que é aí, né, cara? Os recursos naturais são finitos e o ser humano está tendo, acho que, mais convicção disso, né? Sim, muito bom. Não, e assim, hoje nós vivemos, gostemos ou não, vivemos aí uma era de valoração de recursos, de serviços ecossistêmicos e tudo mais. Então, eu concordo contigo e acho que precisamos de pesquisas para ratificar essas perspectivas, né, mostrando que a agricultura alternativa, a agricultura familiar e tudo mais tem sua relevância e tem um serviço ecológico extremamente benéfico. Tá? Eu também, você... Social também. Social, com certeza. Precisamos avançar nessa perspectiva. Eu também, você é um cara que tem muita experiência em ensino e pesquisa, já orienta no programa de pós-graduação aí, da área, já orientou, não me lembro se continua, mas me lembro de ter participado, mestrado em agroecossistemas na Federal de Santa Catarina, né? E baseado nessa sua experiência, você comentou também agora, né, como os nossos padrões foram mudando de acordo com as gerações. Como que você enxerga o papel dos novos profissionais relacionados ao meio ambiente? Eu pergunto isso porque eu dou aula, principalmente para biologia, mas não só, né, também para alunos de geografia, engenharia ambiental. E existe um certo pessimismo com relação ao mercado de trabalho, digamos assim, na área de meio ambiente, né? Não só na ciência, mas de profissionais da área de meio ambiente. Então, como você enxerga esses novos profissionais no cenário futuro dentro da sua linha de atuação? Bom, cara, a gente tem que pensar que toda crise é uma oportunidade, cara, de mudança e de abertura de cabeça, né? Eu acho que os meninos aí que estão vindo aí, essa nova geração e a meninada aí, não pode entrar nessa não, cara. Porque essa não é a primeira crise que a gente está passando aí do ponto de vista social e ambiental e político, digamos assim, de uma descrença na ciência, né? Onde a universidade está sendo vista como gasto, não como investimento. Isso tudo vai passar, né, cara? O budismo diz, né, que, assim, eu ando lendo muito coisa sobre budismo, assim, e que a única certeza que existe é a impermanência, né, o princípio da vacuidade, de que tudo muda. Então a gente tem que observar, cara, que isso que está acontecendo agora vai abrir muitas portas, cara, e muitos caminhos, porque estão surgindo aí diferentes enfoques de como observar o meio ambiente, sabe? O ser humano, ele tem, assim, se não me engano, é Francis Bacon, né, o nome daquele... Se não for, me desculpe, gente, é que eu estou lembrando agora, que ele diz, né, da dominação, né, do ser humano pela natureza. Então, o ser humano tem essa ideia de que ele domina a natureza, domina os ecossistemas, para poder ter bens e produtos dos ecossistemas. A gente está vendo que não é bem assim, né, cara? A gente cada dia, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais junto, a gente está cada vez mais separado também, né, cara? Então, essa separação das pessoas acabou que agora, com essa lance de Covid, ela veio para ficar, né, cara? Você não pode dar um abraço no seu pai, nos seus amigos, nos seus alunos. Isso é tudo muito surreal. Então, eu vejo isso como um desafio aí para as novas gerações, porque são problemas, são realidades que eu e você não pensávamos que nunca poderia acontecer. Então, eu acho que não tem que desanimar, não, que o mercado de trabalho aí, da relação dos seres humanos com o meio ambiente está cada vez mais aquecido, apesar do momento agora não ser um momento
muito propício para isso, mas isso vai passar, vai passar. E novas formas de consumo, de padrões de consumo, de relações pessoais, de valores vão surgir. Não tem como não surgir. Não é possível que isso que está acontecendo não vai levar a gente para uma percepção maior das coisas, sabe? Então eu acho que isso aí é o desafio da galera e não tem que ficar pessimista não, cara. Eu acho que a gente tem que entender os processos, cara, para ter segurança como ser humano, sabe? E isso tudo envolve todos os nossos conceitos e nossos paradigmas, né? Nós estamos precisando de uma quebra de paradigmas de muita coisa, né, Fabrício? Então, eu acho que isso é um desafio para a galera. Eu acho que não tem que desanimar, não. Então, eu concordo contigo e isso vem sendo muito colocado, né? Como a gente enxerga o meio ambiente frente à pandemia e tudo mais. E, assim, a gente pode pensar pelo lado bom, pelo lado ruim, mas você comentou um negócio, algumas perguntas atrás que eu estava refletindo aqui, que nós somos de uma faixa etária, de uma geração onde nós já pegamos uma certa ciência ecológica começando a ser consolidada, mas que ainda era menosprezada. Né? Existia ainda mais nós que viemos de berços agrários, né? Existia um certo preconceito. Sim. E eu me lembro muito bem, em 2005, 2006, né, quando a questão os dados do IPCC começaram a ser divulgados, como isso permeou na sociedade. Hoje todo mundo já ouviu falar em alteração climática em algum nível, tal. Então, de certa maneira, as coisas elas estão entrando na sociedade. Né? Os mercados estão ficando mais exigentes. Né? Há produtos ecologicamente validados, né, digamos assim. Então, existem várias ferramentas, as legislações são mais... Eu também enxergo que hoje nós estamos passando por uma turbulência e tenho buscado muito refletir sobre de onde viemos, né, o que somos. Para onde vamos vai depender muito do que a gente... de quem nós formaremos, né, com certeza. Mas eu acho que, de certa maneira, eu espero que esse momento aí de pandemia sirva para uma reflexão com relação à nossa necessidade de atuar perante um ambiente mais saudável e dentro dessas linhas, né, ambientais, que é a nossa essência, né? Nós estamos aqui por causa disso. E, Tamiel, agora uma parte mais light, né, que a gente tinha conversado e até para que as pessoas saibam o que existe, né, por trás do cientista, porque é importante, né, que tenhamos esse tipo de retrato, né? Porque isso é uma coisa que eu venho refletindo também, e lendo alguns sociólogos comentam, né, o cientista brasileiro sempre foi visto como aquele cara soberbo e que fechado e tudo mais, né? E não. Então, o que há por trás do cientista Tamiel? Bom, primeiro, né, cara, eu amo rock and roll, né, cara? Eu amo música, assim, meu negócio, assim, a gente, assim, né, cara, roqueiro frustrado, né? Porque quando eu tinha lá, eu falava pra minha mãe, eu quero ser roqueiro, mano, eu quero mexer com rock and roll. Ela falava assim, olha, meu filho, tudo bem, mas vai fazer, tipo, puta preconceito, né? Mãe é mãe, né? Mãe quer sempre que o filho não passe necessidade, né? Fala, meu filho, vai arrumar uma profissão. Pelo amor de Deus, eu acho que música é uma profissão muito, muito boa, né? Mas não é valorizada, né? O pessoal que vive de arte hoje no Brasil e no mundo vive passando perrengue, né? Queria ser roqueiro, queria trabalhar com qualquer coisa relacionada à música, né, cara? Desde crítica musical, ser músico
ver, eu toco bateria desde os 17 anos de idade que eu toco bateria, né? Assim, eu tenho muito estudo bateria, tenho uma bateria aqui em casa. Assim, você estava falando sobre ver live, né? Aí, tipo assim, na minha quarentena, cara, o que eu tenho visto de live de bateria, sobre técnicas de bateria, sobre como fazer determinado exercício, como tirar determinado som, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer no dia a dia nosso porque a gente está trabalhando, a gente não está dando aula presencial, né? Mas eu tenho mais oportunidade de ficar em casa, não ter o traslado, né? E assim, eu gosto muito mesmo de rock and roll, de ler sobre música, de todo tipo de rock and roll, né, cara? Desde do rockabilly dos anos 50 até o metal extremo ali, black metal, death metal, crust, né? Passando pelo heavy metal tradicional, thrash metal e música popular brasileira. E, pô, eu acho que esse é o lado do Tamiel que poucas pessoas sabem, né? Às vezes os alunos perguntam por causa do cabelo, né? Tipo assim, aquela coisa do cabelo de roqueiro. Ah, professor, você é roqueiro? Eu falo, não, eu sou professor. Profissão, eu sou professor, né? E, cara, e a gente sabe, né, que é um hobby massa, né? Uma coisa que ocupa, que faz a gente ficar até mais jovem mentalmente e talvez não estressar tanto, porque eu acho que assim, que as pessoas têm que ter um hobby, né, Fabrício? As pessoas têm que ter um hobby para ela não ficar só num caminho uníssono, numa coisa só, porque senão ela pira, né, cara? A pessoa tem que ter um hobby, seja ele gostar de carro, fazer exercício, gostar de música, teatro, cinema, e levar a sério e não ficar muito nessa coisa do, da especialização única, né? Que a pessoa se especializa, porque a gente estuda pra caramba o que a gente faz, né, cara? Aí, pô, às vezes a gente conhece, assim, colegas que, se você conversa com qualquer coisa, assim, sobre cultura geral, que foge daquilo que a gente estuda, que a pessoa estuda, você vê que a pessoa não teve uma vida que permitiu a ela a ter outros leques, assim, né, cara? A gente sabe que isso existe, né, cara? São pessoas que a gente trabalha ou conhece pessoas durante a vida que foram tão dedicadas a uma coisa só que acaba que não vive a vida na sua plenitude, né, cara? Assim, a gente trabalha com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo. Assim, eu agradeço diariamente que eu estou na profissão que eu sempre gostaria de ter sido roqueiro e tal, uma coisa de adolescente e tal, né? Hoje eu sou professor, eu acho digno pra caramba o que a gente faz, sabe, Fabrício? É, de certa forma, educar as gerações que estão por vir aí, porque, cara, o acesso à informação, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é uma faca de dois gumes, né, cara? Porque hoje a informação não é fidedigna, né, cara? Então, assim, quanto mais a gente puder, cara, direcionar as pessoas para fontes de informação confiáveis, acho que isso é o grande barato, né? Eu acho que é isso, né? Tem meus filhos também, né? Cuido da minha filha que já está na faculdade. E é isso, né, cara? Rock and roll, all night long. É importante, cara. Eu acho que também é o que faz, né? Acaba fazendo. Nós somos produtos do meio e eu também passei por isso. Sou roqueiro, até a alma, né? E a Roqueiro, gente rock nos conversa. uniu, né, Fabrício? Unidos E, pelo rock and roll, cara. e eu me lembro, assim, que é cultura, né, cara? Eu me lembro, quando estava no doutorado aí contigo, você foi o cara responsável por me aplicar o Silly England by the Pound do Genesis, que eu Nossa escuto senhora. até hoje. E olha que eu sou fã de progressivo, né? Mas não Nossa, bom tinha. demais. E também alguns livros, cara. Eu me lembro da gente discutindo a biblioteca da UNB, era mundo, né? Então eu me lembro que eu peguei um livro do Isaac Asimov, que você me indicou, Nossa, do também um do caramba, né, cara? Bukowski. Toda vez que eu leio Bukowski. Bukowski, eu lembro de você. E Ô, por que aí honra, vai. rapaz. É Tomar um porque eu skin. acho. Com certeza. É porque eu acho assim, a gente passa uma parte
Não sei se você sentiu isso, mas para mim foi muito veemente, né? Quando eu fiz 40, eu refleti muito sobre, porque a gente já está no ponto de inflexão, né? Se você pegar a expectativa de vida, nós já estamos na curva. E aí pensando, né, assim, nós ainda estudamos muito e investimos muito do nosso tempo com ciência, e agora eu venho retomando uma certa necessidade que eu tinha quando era mais novo, de ler coisas que não são relacionadas necessariamente à ciência. Aí eu fico me lembrando, cara, das pessoas que influenciaram em algum momento, olha, leia isso, leia aquilo, ou escute isso, né? Eu tenho outros amigos de Brasília, eu me lembro do Gilberto, que me aplicou um monte de rap nacional, eu gosto das letras, sabe? Eu acho... Isso é cultura, né? Isso é conhecimento. Espero que, concordo contigo, hoje uma das questões do pós-verdade, do fake news, é te bombardear com coisas que te direcionam para uma outra linha. Eu acho que falta, assim, um incentivo à cultura. Espero que quem nos assista fique motivado a procurar e quiser conversar com a gente sobre banda, a gente conhece um bocado, né? Daniel, aqui, já está chegando ao fim o nosso tempo aqui de conversa, e eu queria que você ouvisse suas palavras finais, assim, o que você tem a deixar como recado, né, lembrando, né, que quando comecei a fazer essa série de bate-papos, pensando também nas novas gerações aí que vão escutar nossa conversa, e fica à vontade aí para passar seu recado final. Não desanimemos nessa hora, né? Eu acho que está um desânimo geral aí, as pessoas tendo que lidar com seus próprios fantasmas, né, cara? Essa coisa desse Covid-19, essa quarentena, essa loucura toda em todos os cenários que a gente está. Assim, eu não preciso dizer o que é, mas quem está me escutando sabe o que eu estou dizendo, não preciso de dar nome aos bois. É um cenário de incerteza muito grande, de desqualificação, de negação, de retrocessos gigantescos. Não podemos desanimar, tem que parar, sair do WhatsApp, sair das informações de Instagram, sair das informações de Facebook, e ler Carl Sagan, e ler Stephen Hawking, e ler Isaac Asimov, e ler os clássicos, procurar o que está saindo de livro bom agora, procurar entender esse cenário geopolítico atual, procurar entender o que há por trás disso tudo. Isso aí você não vai ver na televisão, você não vai... isso não vai chegar até você. O que vai chegar até você é o que querem que chegue até você. Você vai ter que ir, eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente acha que são as verdades, e não achar que isso aqui é o oráculo mágico, né? Que existem... Eu não estou dizendo que eu não vejo WhatsApp, que eu não leio... que eu sou como todas as pessoas, mas a percepção de que isso... como você diz, pós-verdades, né? A percepção de que hoje o celular... Porque antigamente, né, Fabrício? Por exemplo, eu estou escrevendo uma coisa aqui, sozinho, que são 10 discos que influenciaram minha vida. Estou escrevendo isso, assim, já tem uns 2 meses que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo o disco que é aquele determinado disco, não que são os melhores discos da minha vida, mas discos que influenciaram a minha vida por ordem cronológica. E esses dias eu estava conversando que, para mim, escutar a discografia do Queen foram, cara, acho que uns 8 anos ou 9 anos, cara, para eu dar conta de escutar a discografia do Queen. Do primeiro até o The Works ali, 85. Uhum. Cara, 10 anos, porque você não tinha para vender, que quem tinha era difícil de você pegar emprestado.
Então, cara, hoje a pessoa vai no Spotify, cara, ela escuta todos os dias do Queen, cara, numa tarde. Então eu lembro que eram anos para eu conseguir entender o que era o grupo Queen, sabe? E uma decepção, eu pegava um disco ruim e falava, nossa, que disco ruim, puta merda, poxa, que disco ruim do Queen. Hoje em dia você vai ali, né, cara, e vê tudo. Então, assim, como eu estava falando, Verdade. a informação está aí, mas a gente tem que saber valorizar aquilo que é palpável, que é real, procurar as fontes, não ir repassando tudo que escuta. Então, acho que é por aí. A gente meio que ter um retrocesso assim para aquilo que era realidade minha e sua, né, Fabrício? Que a gente quer saber. A gente é a época do comute, né, Fabrício? Fazer comute, É, sabe? Assim, a dificuldade valorizar o que tem aí, que já foi escrito, e ler e procurar saber da verdade, sabe? Questionar, questione. Não acredita no que estão te dizendo aí, não. E tente entender, juventude de hoje, tenta entender o cenário geopolítico atual para entender, para tentar entender melhor o que a gente está vivendo. Eu acho que é isso, né? Falei é. demais, né, cara? Não, nunca é demais, né? Cara, eu concordo 100%. Você até citou, é engraçado que eu tenho resgatado algumas coisas, né? Tem esse livro aqui do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência como uma vela no escuro, e tem uma coisa muito interessante que ele comenta, né, que hoje nós vivemos um certo conspiracionismo contra a ciência assim, e muito vinculado a alas religiosas e tudo mais, né, e que ele fala um negócio aqui muito legal, cara, que na verdade todo conspiracionista contra a ciência é um cara frustrado que acha que detém uma informação que é privilégio dele, e não é. A ciência está aí. Você comentou, né, que tem escrito. Eu também tenho me aventurado a escrever algumas coisas aqui, alguns textos. Comecei a escrever um pouco sobre os discos que eu gosto também, de rock nacional, né? Bom Principalmente demais. progressivo e rock rural. E alguns textos. E um desses que eu já terminei, estou vendo uma maneira de divulgar isso ou não, né? Depende, mas que é sobre rebeldes contra a ciência e que fala, cara, tudo que você faz hoje, se hoje você está assistindo a nossa live aqui, é porque isso vem desde a descoberta da energia elétrica, né? Que é remetida à Grécia Antiga, passando pelo plástico, pelo Wi-Fi, pelo painel conglomerado onde você está sentado, que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial em função da escassez de madeira, passando pela espuma sintética, que também veio da Segunda Guerra Mundial, que é a questão geopolítica que você falou. Então, tudo está relacionado a um cientista, a um inventor por trás. Isso não foi geração espontânea. Eu acho que a grande questão é como que a São gente pessoas, leva né? isso, né, de uma maneira mais palatável para as pessoas. Aí eu já acho que tem que ser um link entre não só nós cientistas, mas nós cientistas com comunicação social, com veículos de grande divulgação em massa, com entidades religiosas para levar isso para os fiéis, enfim, tem que. Mas nós que estudamos a base do meio ambiente, nós sabemos que o mundo está caminhando para um caminho sem volta, né, e que é urgente, já extrapolamos a capacidade de suporte do planeta há muito tempo. Bom, mas é conversa de muito tempo, né? Que poderíamos resgatar isso, igual na época que nós éramos alunos de doutorado, que toda segunda-feira a gente se reunia no boteco para discutir ciência, né? Olha o Baduzé, hein? O Baduzé deve estar passando um mal bocado agora, hein, cara? Coitado, né? Esse negócio de Covid. Né? E esse tipo de conversa fluía fácil, né? Era Daniel, bom. brigadão. A Obrigado a você, plataforma Fabrício. tem uma restrição de tempo aqui. E
te agradeço. Eu que agradeço, cara. Desejo tudo de bom, sucesso. Obrigado. Pra você E também. que a gente continue se esbarrando aí, trabalhando junto. Com certeza. Tá, cara? Valeu mesmo. Obrigado aí Valeu, pela meu mensagem. amigo. Grande abraço, cara. Um abraço. Valeu. Outro. Tchau, obrigado. Tchau.